A entrevista desta edição do AB no Ar é com o advogado Tárcio Coutinho e o assunto é muito importante e é muito interessante para você. É sucessão familiar. Você pode planejar de uma maneira mais adequada, sem problemas, você pode evitar o inventário. Quais são os segredos, hein, Tárcio? O segredo é... Os segredos, né? Muito boa tarde, Paulo. Um prazer, uma honra estar aqui nessa casa para poder deslanchar um assunto que é muito importante e uma grande oportunidade para os advogados hoje em dia, porque nós temos que evitar muita judicialização. Então, o conhecimento é fundamental, ele é fundamental para que o advogado possa prestar um bom serviço à sociedade e aos seus clientes. Veja, nós estamos vivendo um momento terrível em relação à Covid. Muitas famílias sendo surpreendidas com a morte de parentes, de entes queridos e tal. E muitas delas não fazem ideia do que vem após a morte. Não há um velório por conta da Covid, mas há um velório prolongado por conta de um judiciário que, lamentavelmente, tem as suas deficiências. Então, esse planejamento sucessório, via sistema de holding familiar, ele evita que se abra um inventário, que se abra um caminho de sucessão em que possa haver uma discórdia entre a família, entre os irmãos, etc. Então, quando se cria um sistema de holding, há uma economia em relação a custos muito grande e a transmissão ela é feita automaticamente com a morte daquele ente querido. No momento mais difícil da família, que é a morte de um ente querido, você se depara com custos absurdos em relação ao inventário, fora a dor da perda, né? Imagina uma pessoa que tem uma empresa, uma loja e mais 4 imóveis. Como é que faz? E tem 2 filhos, a mulher... O sistema... não nos caberia aqui esmiuçar detalhadamente como ficaria, porque a escolha também é da família. Mas uma das possibilidades é criada uma célula-cofre, e essa célula-cofre... Em vida, né? Em vida. Então, o patriarca e a matriarca resolvem criar um sistema de planejamento sucessório via holding familiar e os bens dessa família eles ficam trancados num cofre. E nós criamos uma célula operacional à parte, na qual a empresa vai funcionar. Então, não há comunicação também numa eventual ação trabalhista em que pudesse vir em cima de bens da família por conta da proteção da célula-cofre. Então, há uma proteção patrimonial, não uma blindagem patrimonial, porque não é feito, o sistema ele não é criado, não foi criado, não é feito para se burlar a legislação. Não, é tudo legal, é tudo dentro da lei. E é muito importante a gente salientar que essa informação ela é importantíssima para as classes mais baixas da sociedade que possuem pelo menos um imóvel. Porque tem uma questão muito importante que nós temos que levar em consideração, que a pessoa não sabe, mas o pai e a mãe compraram um imóvel de cerca de 300 mil reais, digamos aí há uns 5, 6 anos atrás. E hoje houve uma valorização de mercado no mercado imobiliário, e esse imóvel está custando cerca de 700 mil, 800 mil reais, num bairro urbanizado, etc. É um exemplo muito claro. E aí, com o sistema de holding, na sua criação, o imposto ITCMD, ele é calculado sobre o valor declarado no imposto de renda, aquele lá atrás, da época da aquisição. Enquanto que, se houver o inventário, vai ser pelo valor de mercado. Então, você vai pagar 4%, por exemplo, no estado de São Paulo, do ITCMD, sobre o valor atualizado do imóvel. Então, serão 4% sobre os 700 ou 800 mil reais. Veja o impacto que isso pode causar nessa família. E mais importante ainda, às vezes a família tem que se desfazer do bem para poder pagar custos de inventário. E aí, que pode se arrastar também por anos. E mais uma coisa, vai vender o imóvel depreciado. Se o imóvel vale 700, vai acabar vendendo por 550. E aí já vai perder mais dinheiro ainda. Então aquela família que a muito custo adquiriu um imóvel numa época boa, por conta do falecimento da família, vem a perder seu bem, vem a perder patrimônio que é sagrado, né? Tárcio, em quanto tempo dá para montar uma holding familiar? Olha, em um mês a coisa está resolvida.
E aí, se alguém que tem esse patrimônio tem também uma empresa com uma ação trabalhista, esse patrimônio que está na holding, ele não fica ao alcance da ação judicial? Absolutamente, não fica. Não fica. Legalmente? Legalmente, está protegido. E até é algo até muito justo, porque não tem sentido. Às vezes a pessoa tem uma constituição de bens de X valor adquirida antes daquela empresa. Aí um funcionário que, por exemplo, está na empresa apenas há 1 ano, entra com uma ação, e a gente sabia muito bem como é que funcionava, como é que funciona a lei trabalhista, às vezes há um exagero nas condenações e poderiam se insurgir sobre os bens da família. E nesse caso do sistema de holding, há a proteção, não há o alcance da legislação trabalhista, da Justiça do Trabalho sobre esses bens. Mais alguma observação importante, Tarso, sobre a holding familiar para o telespectador da OAB no Ar, a telespectadora? Olha, eu vou falar diretamente com os meus colegas advogados. Eu acho que muitas vezes nós temos deixado de realizar alguns trabalhos por conta de advogados que não têm a informação sobre o sistema de holding. O sistema de holding para a advocacia hoje, para o advogado, é uma forma muito boa para se evitar o judiciário prestando um bom serviço à sociedade, prestando um bom serviço aos clientes. Então, estudem isso antes de dizer que se trata de algo que não seria adequado para o seu cliente, para o seu amigo. Então, converse com advogados especialistas, observe a lei das SAs e vejam que há um caminho melhor para se trabalhar na advocacia e para se oferecer um serviço à sociedade. Tarso, obrigado pela participação aqui. Boa sorte no exercício aí da advocacia com a holding familiar. Muito obrigado, boa tarde.